fazer um jogo treino contra a equipe do Nacional. Marcos Aloysio Cobrão está por lá. Alô, Marquinhos, um abraço, boa tarde. Para você também, Batista. Boa tarde, né? Para o amigo da tela da Band, como você disse, terminou o jogo treino do Guarani contra o Nacional aqui da capital. O time considerado titular do Guarani acabou vencendo por 1-0, o gol marcado pelo Diego Cardoso. Já está com a gente aqui o técnico Roberto Fonseca. Conversava inclusive com o Roberto agora fora do ar e falava que independente do resultado, gostei do que o Guarani apresentou, dessa transição, achando bola, principalmente pelas laterais. Um primeiro teste positivo, né, Roberto? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a você, a todos, Carlos, o pessoal todo aí. É realmente importante, vai ganhando moral, vai ganhando corpo, a gente já vai alinhando algumas coisas que a gente gostaria, alguns conceitos. Foi pouco tempo de treino, mas nós temos ainda muito a evoluir. Mas assim, o que me agradou foi a tentativa de sempre fazer aquilo que nós treinamos. Agora, Roberto, naquele desenho tático, né, teoricamente assim um 4-3-3, né, com dois volantes, mais um meia no caso do Arthur, dois abertos, o Diego na direita e o Vitor na esquerda, com o Éder centralizado. Deve ser mesmo essa filosofia para o restante do campeonato ou você vai alternar isso também? Não, em cima disso a gente consegue alternar. O esboço, o desenho, o modo de atuar e de trabalhar é mais ou menos dentro desse. Claro que em cima disso a gente consegue ter as variações táticas, né? Ela pode virar um 4-4-2 e assim sucessivamente, mas isso tudo de acordo com o adversário e com a situação que nós iremos enfrentar. Hoje a gente optou por esse trabalho, acabou tendo uma movimentação boa com esses homens de frente, eu gostei daquilo que eu vi, né? Tentando aproveitar as características que melhores nós temos dentro do grupo. Bom, Batista, ao vivo aqui ainda no campo do Nacional, no estádio Nicolau Alayon, técnico Roberto Fonseca no link aqui da Band, Batistão. Ô, Roberto Fonseca, um abraço para você, muito obrigado por atender gentilmente aí a nossa reportagem. Você utilizou o Giareta na lateral esquerda, porque, né, teve um problema pessoal aí, enfim, o Arbeiro não teve condição de atuar. Mas o Guarani tem o Bidu, que é lateral esquerdo, é da base, e você não utilizou o Bidu. Qual o motivo, hein, Roberto? Um abraço. Não, eu utilizei o Bidu, foi repartido. O Giareta começou e depois o Bidu acabou entrando. E eu usei o Bidu das duas maneiras, tanto na primeira linha como na segunda linha. E agradou, o menino tentando fazer também. Eu acho que foi importante a gente dar esse ritmo para todos os jogadores. E como eu já disse, entre Giareta, Bidu, para que a gente possa ter opção. Nós vamos ter que ter opção dentro de casa, fora de casa. Claro que o Armeiro hoje é o jogador que vem jogando dentro desse setor. Vamos lá, Zé, a sua pergunta, o Roberto Fonseca está lá no Nacional, campo do Nacional, Nicolau Alayon. Um abraço para o Roberto. Nós conseguimos ver aqui pelo Facebook alguma coisa do treinamento. O Marcos Luiz gentilmente colocou aí um trabalho legal que ele fez. Me chamou a atenção o fato, porque eu não conhecia, Éder Luiz jogando como atacante, jogando pelo meio. Eu pergunto para você, por que você fez isso? Você já viu ele jogar assim? Explica para a gente essa escalação do Éder Luiz, por favor. É um jogador experiente, um jogador que às vezes do lado do campo já tem um pouco mais de dificuldade de fazer os 90 minutos. Você usando um jogador com a experiência dele, posse de bola, para a gente ter essa noção, exatamente para isso. Para que a gente possa ver jogadores. O jogo treino é para isso, para que você possa testar se o atleta vai encaixar, se esse atleta faz isso, se o atleta faz aquilo. Claro que dentro de um panorama tático do que a gente gostaria. E eu acho que o Éder, sim, teve uma movimentação muito boa, posse de bola, e a gente gostaria disso. O jogo treino ele serve exatamente para isso, para que a gente possa testar aquilo que a gente tem feito nos treinamentos. O Éder Luiz, nessa função nova aí, passou no teste, na sua opinião, ou não? Não, gostei, fez um belo trabalho. O Davó entrou também depois, continuou fazendo. E o Éder teve essa posse de bola que a gente está precisando aqui no Guarani, ganhar essa confiança. E o Éder acabou fazendo, a gente criou bastante, apesar do campo estar muito irregular, muito complicado de fazer, mas os jogadores entenderam e o Éder fez isso muito bem. É um jogador que tem ainda movimentação, tem experiência, claro que não tem uma presença diária física, mas ele tem uma presença diária com grande movimentação e experiência também. Gleger, a sua pergunta ao Roberto Fonseca. Boa tarde, Roberto. Olha, tem uma coisa que o Roberto disse aí que me deixou muito contente, que o time vai ter variação. Porque o time do Guarani, nos últimos treinadores que passaram por aí, não tinha essa variação tática. E a gente sabe que um time precisa disso. Fiquei muito feliz, Roberto, você ter falado aí que, claro, 4-3-3, mas vamos ter uma variação. Agora, Roberto, eu queria saber qual será a sua estratégia
Porque ó, o Guarani precisa se recuperar rapidamente, o Guarani, os reforços estão chegando aí, se apresentando, você aí iniciando um trabalho, quer dizer, precisa de uma estratégia aí rápida, porque não tem muito tempo, né, Roberto? O Guarani precisa voltar aí depois dessa parada, já conquistando vitórias, fazendo bons jogos. Eu queria saber qual que é a sua estratégia para isso. Bom, primeiramente, reorganizar a equipe dentro de campo, passar essa moral para os jogadores, que psicologicamente você sabe que a situação em que a gente se encontra não é fácil. A gente precisa que o torcedor entenda e compre a nossa ideia, que estejamos todos nós juntos, né? E os jogadores comprando a ideia do treinador, levando para dentro de campo, nós temos aí um panorama que é da seguinte maneira: trabalhar gradativamente. Nós temos primeiro pensar na nossa volta à competição, que é o jogo contra o CRB, é a primeira grande decisão nossa. Talvez até ganhando a partida você ainda não saia de uma zona ainda, você vai estar brigando ali. A estratégia é trabalhar jogo a jogo, não pensando na competição no seu todo, mas pensando no nosso primeiro objetivo. As variações táticas, por isso que eu disse que a gente usou tanto o Bidu de uma maneira, usamos na primeira linha, usamos ele na segunda, o Éder Luiz acabou vindo, a gente precisa. Agora, uma coisa que agradou muito, né? Que foi uma equipe competitiva até num jogo treino, um campo muito precário, né? Em termos técnicos, né? E a equipe tentou conseguir uma recuperação da nossa bola num setor perigoso para o adversário, que é na primeira linha de frente. Então tudo isso daí realmente agradou, me chamou a atenção, a tentativa e o comprometimento que os jogadores tiveram nesse trabalho hoje, nesse primeiro nosso trabalho aqui. CH, sua pergunta ao treinador do Guarani. Bom, você com certeza, Roberto, deve ter detectado muitos problemas, você deve ter começado pela parte defensiva, mas eu quero falar sobre intensidade. O Guarani foi um time muito irregular nesse aspecto. Jogava num primeiro tempo com uma intensidade, segundo tempo baixava muito as suas linhas e a sua intensidade. Você percebeu isso também? E se percebeu, como é que você vai fazer para resolver esse problema? Bom, primeiramente tem alguns jogadores que você já é característica do atleta, né? Eu também preciso, nós precisamos disso. O futebol, ele exige essa intensidade do começo até o final. Claro que tem jogadores que vão acaba não nos dando. Mas a gente precisa desse comportamento para que a gente possa ter um time competitivo desde o primeiro até o final do jogo. E a gente tem que ter o quê? Estratégias dentro de campo. Tem hora que você tem que ser intenso jogando e tem hora que você tem que ser intenso com uma posse de bola, com opções sendo do começo até o final da partida. É isso que nós temos que ter e essa identidade ela tem que ser uma coisa já inserida no contexto da equipe. Silvio César Talarico, a sua pergunta ao Roberto Fonseca. Diz aí, Talarico. Roberto, um abraço. Essa pergunta eu faço para todos os treinadores quando eu tenho oportunidade. Você tem como hábito trazer um especialista em arbitragem para orientar a sua equipe sobre as alterações, ou mesmo sobre a regra mesmo? Porque eu conheço muitos jogadores que disputam grandes campeonatos e a maioria não conhece a regra de futebol. Você tem esse hábito de trazer algum especialista para falar com os jogadores? Olha, eu tenho começo de campeonato. Quando você está começando uma competição, que existe algumas coisas a serem colocadas, regras novas, como é o caso agora, a gente tem que fazer. Eu, por exemplo, no Novo Horizontino, que a gente estava lá para o Paulistão, nós trouxemos, né? O Roberto Perácio foi lá, nos deu a palestra, passou tudo que vai acontecer, as mudanças, os impedimentos, tudo aquilo que iria acontecer, foi passado. Eu não sei no Guarani, como eu já disse, é tanta coisa que a gente tem. Também. Mas eu acredito que eles fizeram também, porque tem que ter, o atleta tem que conhecer, até para você também usar, não tirar vantagem, vamos dizer dessa maneira, mas você também fazer coisas que a regra ou certas situações ela pode ser benéfica para nós e tirar também do adversário aquilo que pode ser usado contra nós. Maravilha. Rapidinho, Batista. Roberto, você falou uma coisa perfeita que poucos treinadores, aliás, eu não ouvi nenhum treinador falar até hoje. É possível ganhar jogos usando a regra de futebol. Poucos fazem isso. Parabéns e tenta explorar isso aí que você vai ser vai ter muito sucesso no Guarani.
Não, mas tem que ser, por exemplo, bola parada, são itens que você ganha jogo. Hoje, o futebol, ele é ganho em mínimos no detalhe. Você vê o tanto de 1-0, 2-0, 2-1, jogos difíceis, e você, dificílimos os jogos, e você consegue ganhar jogo, de repente, em um detalhe. E o detalhe que a regra te permite fazer, conhecer sobre o adversário. Pode ter certeza disso. Ô Roberto, para finalizar com você, esse time que jogou aí, né, com exceção da lateral esquerda, que deve ser o Armeiro, é o time que vai enfrentar o Palmeiras no jogo amistoso? Olha, eu tenho que, como você mesmo acabou de frisar muito bem, nós temos que ver as condições físicas de outros atletas, né? Mas eu acredito assim, eu vou te falar, 80% deve ser, mas nós poderemos ter umas 2, 3 mudanças ainda para esse jogo contra o Palmeiras. Com certeza, deve acontecer.